Oração contrária. Isso existe? Você que está passando nesse vídeo, não é à toa. O próprio Deus te pôs nesse momento a ouvir essa reflexão. Oração contrária. E o que é oração contrária? É aquela oração que nós levamos a Deus, nossos pedidos, nossas petições, que são contrárias à vontade de Deus ou à vontade do próximo, que se opõem àquilo que estão buscando, que se opõem àquilo que Deus está fazendo na vida de alguém. Infelizmente, é uma grande realidade dentro da igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas não creem nisso, mas é uma realidade. Tem afetado muitas pessoas. Quando eu estou orando para alterar a vontade de Deus, eu estou fazendo uma oração contrária àquilo que Deus está estabelecendo. Quando eu estou orando contra a vontade de alguém, visto que essa pessoa está buscando, infelizmente eu estou fazendo uma oração contrária. Muitas das pessoas já fizeram esse tipo de oração, mas a última citação minha será a oração que todos nós já fizemos. Por falta do conhecimento melhor da palavra de Deus, não refletimos naquilo que a Bíblia nos ensina. Às vezes as pessoas olham uma para as outras e por causa de uma indignação ou de um crime que não rolou, é o suficiente para achar que essa pessoa é uma pessoa do mal, ou pessoa ruim, ou pessoa que precisa ser mudada. Alguns tipos de oração nós começamos a fazer. Às vezes, queridos, nós entramos num estágio de estar orando contra a pessoa, para que a pessoa saia do nosso caminho, abandone o nosso ambiente, e não percebemos que é o próprio Deus que pôs essa pessoa ao nosso lado. E na sabedoria que deveríamos ter no Espírito Santo, através das orações que fazemos, deveriam ser elas as orações que nós fazemos para que essas pessoas sejam transformadas e mudadas. E não fazer algo que Deus não quer, pedir ao afastamento, pedir para que Deus castigue, pedir para que Deus faça vingança quando somos afetados no nosso coração. Oração contrária, queridos, ela está intimamente ligado ao que nós vemos ou achamos. Às vezes nosso pensamento ele é envolto em coisas que não são de Deus, nós não sabemos. Isso acontece muito. Dentro dos lares, quantos cônjuges, quantos pais, mães, eles estão sendo cristãos, orando a Deus, estão buscando a Deus, são cristãos, são filhos de Deus, têm a fé devida, são empenhados na obra. Mas às vezes, por falta de conversa, por falta de diálogo, começam a orar para um assunto determinado, mas cada um de uma direção diferente. Eles cruzam as suas orações. As orações não são iguais. Isso acaba danificando o milagre que deveria acontecer rapidamente, queridos. Oração contrária é quando o seu filho quer algo e de repente iluminado por Deus, mas o seu achar ou o meu achar me leva, não, eu preciso orar diferente, porque não é isso que eu quero para o meu filho, não é isso que eu quero para minha filha. Oração contrária, ela muda destino. Ela pode danificar tamanhas pessoas que pode mudar até mesmo o caráter da pessoa. Infelizmente, nós vemos pessoas citando, falando em orações coisas que não agradam a Deus. A oração contrária, quando você entra dentro de um ambiente de trabalho e Deus o pôs lá, e ao invés de você sofrer as aflições por ser um cristão, começa a orar contra pessoas que lhe perseguem ou que você não se dá bem, e começam a determinar, e eu ouço, infelizmente, pessoas chegaram a amaldiçoar, dizendo Deus vai pesar a mão, e fazem essas orações. Isso é uma oração contrária. Oração contrária, queridos, é quando você percebe que Deus está te levando para um caminho, mas você começa a orar, orar, orar para que Deus te leve para outro caminho. Cuidado, porque é uma realidade que tem acontecido em muitas vidas. Muitas pessoas têm sido danificadas com isso. Por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de saber a palavra de Deus. Oração contrária é quando nós vemos pessoas que têm seus governos, suas autoridades dentro da igreja, dentro do lar, dentro do trabalho, um governo que rege uma nação, um estado ou uma cidade, e começam a orar de forma equívoca contra a pessoa. A Bíblia deixa claro que nós devemos orar para que tudo vá bem, para que seja melhor, para que Deus dê sabedoria a essas pessoas, e não para que o mal tome, ou até mesmo alguns, dominada pelo mal ou pelas mentiras que Satanás apregoa,
ora até contra a vida da pessoa. Quantas orações contrárias são feitas? Oração contrária é quando um líder, ao invés de abençoar uma pessoa que está saindo da sua igreja, ao invés de declarar a bênção, o caminho melhor, começam a orar contra para que passem do vale da sombra da morte, para que sintam o peso da mão de Deus, para que hajam a justiça divina. Quantos líderes assim o fazem, sem sabedoria, sem direção da palavra, sem conhecimento realmente das Escrituras, porque quem é do Senhor, quem tem o coração de Cristo, quem tem a mente de Cristo, é impossível que determine uma maldição sobre a vida da pessoa. E ainda que você queira citar versículos para mim, eu quero dizer a você que o amor, ele encobre multidões de transgressão. Oração contrária, queridos, ela é tão real que eu quero citar algo que muitas pessoas não compreenderam esse versículo. Tiago, ele nos explica, nos leva a um conhecimento tão glorioso das Escrituras. Capítulo 4, o verso de número 3, acompanhe comigo. Está escrito assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago está falando sobre a oração, sobre o contato com Deus, sobre estar constantemente diante do Pai pedindo algo. Mas ele está dizendo algo negativo nesse momento. Está dizendo: vocês não recebem, vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem mal. E o mal aqui não é no sentido do maligno, que você deseja o mal, mas sim, o seu pedido está equivocado, está errado. E aqui vem a resposta para a compreensão, para gastares em vossos deleites. Quando nossos deleites, com os nossos desejos, quando a nossa concupiscência, ela fala maior do que aquilo que Deus estabeleceu, nós vamos contra a vontade do Pai e nós fazemos orações contrárias. O que Tiago está dizendo é que vocês estão orando contra a vontade de Deus. Vocês estão orando no favor dos seus deleites. Isso é uma oração contrária. Quantas das vezes eu insisti em orações que não eram para mim, mas eu não recebi. E quando muito bati a porta, eu percebi que aquilo não era para mim. Quantas pessoas não consultam a palavra de Deus para verem se as suas orações estão em conformidade com as Escrituras? Quantas pessoas não consultam o Espírito Santo, não param para ouvir ele, para saber se aquele pedido, que aquilo que você tanto insiste realmente é melhor para você no futuro? Porque ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o seu caminho, ele sabe tudo o que vai acontecer na sua vida antes que aconteça. Oração contrária é quando nós insistimos e permanecemos na insistência, em contrariar a vontade de Deus para nós, e não, nós queremos é o que nós achamos melhor. Então você que está me ouvindo, você que passou nesse vídeo, eu quero dizer a você, você pode ter feito uma oração contrária na sua vida já, talvez contra uma pessoa, talvez contra um lugar, talvez contra uma nação, talvez contra um trabalho, talvez contra a sua própria família. Talvez você já tenha feito uma oração contrária contra o próprio ministério com o qual você vive. Ou, se nada disso lhe afetou, talvez você tenha feito as suas orações, que são orações egoístas, queremos só o seu deleite, e Deus não entregou, e tudo que você tem é uma insatisfação. Eu quero dizer que você contrariou a vontade do Pai na sua oração. Mude essa oração. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus que lhe ilumine. Se você tem o hábito de orar contra pessoas, pare com isso. Deus não te chamou para isso. Mesmo diante da adversidade, da perseguição, Jesus disse: bendizei o que vos maldize. Orai por aqueles que vos perseguem. Nós devemos seguir as Escrituras. Oração contrária são feitas constantemente pelos cristãos, não percebendo a vontade de Deus para nós. Por isso que a Bíblia diz para nós buscarmos a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. E essa vontade é para nós, para o nosso prazer realmente verdadeiro, que satisfaz o interior, não somente a carne, não somente os olhos, não somente os desejos, mas acima de tudo a vida que Deus nos dá. Oração contrária é uma grande realidade dentro da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começando com os líderes aos mais pequenos que começaram hoje. Deveríamos prestar mais atenção nos altares, tomar muito cuidado nas orações de intercessão. Calar-nos quando nós estamos irados, revoltados, indignados e queremos justiça, e os nossos olhos esbugalhados olham para o alto e dizem: eu quero que o Senhor faça justiça. Se a justiça de Deus fosse feita para nós que oramos, nós seríamos consumidos, mas graças a Deus,
Que a misericórdia do Senhor se renove cada manhã. Oração contrária. Enquanto oramos contra o nosso próximo, Satanás está invencido. Enquanto oramos contra o nosso futuro, nossa mesma vida que Deus nos deu, Satanás está sorrindo, dando gargalhada. Oração contrária. Muitos de vocês que estão me ouvindo entenderam e alguns pararam no caminho e disseram: isso não é para mim. Enquanto isso, continua nas suas orações, que não cessam, sempre a oração que estão satisfazendo seu ego ou quer derrubar alguém para que possa estar de pé. Oração contrária. É uma grande realidade na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, infelizmente. Dói falar isso como um líder, dói falar isso como um homem conhecedor das Escrituras, mas tem sido feito. E as pessoas ainda se escondem dizendo: não, isso nunca, eu nunca farei, mas continua fazendo. Oração contrária. Enquanto nós vemos o ímpio indo para o inferno, dizendo: esse é merecedor, e oramos na nossa oração: Senhor, ele realmente teve sua oportunidade, mas ele merece, porque ele deixou seus caminhos mesmo ouvindo. Nós não deveríamos orar assim, queridos. Nós deveríamos, até o último instante, milésimo de segundo, dizer: Senhor, tem misericórdia e salva-o, porque o inferno não é para nós. Oração contrária. Muitos de nós temos feito, infelizmente. Mas há uma oração a fazer, a oração correta. A oração em que nós vamos para as Escrituras e procuramos nela: o que devo eu fazer? O que devo eu fazer com relação àquilo que eu quero? Será que é isso que Deus quer para mim? Então eu indago, então eu chego até meu Deus e tenho uma conversa com Ele real, dizendo: Senhor, tudo que eu tenho falado ou pedido, quais são aqueles que realmente o Senhor está satisfeito dos meus pedidos? E Ele falará. Com certeza o nosso Deus vai direcionar seus lábios. Com certeza o nosso Deus alertará o teu coração. E aquele que habita em nós, o Espírito Santo, vai nos fazer entender que temos Ele como guia, como professor, como aquele que nos instrui. Sim, oração contrária. Que não seja essa oração tomada nos seus lábios, nem nos meus, mas que nós venhamos orar segundo a vontade do Senhor. Lá estava Cristo pendurado no madeiro, seus últimos suspiros estavam se dando, uma multidão estava olhando para ele. Eu sei, difícil é ver essa cena, mas lá naquele meio havia aqueles que queriam matá-lo, e assim o faziam. Mas foi a oração que ele fez: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a oração que sai do coração de quem ama de verdade, que olha para a pessoa que mesmo diante da cegueira, o domínio do mal, diz: eu sei que essa pessoa está dominada pelo mal, mas eu vou orar de forma correta. Pai, perdoa, Senhor, e salve. Em nome do Senhor Jesus, você que está me ouvindo, se realmente você foi tocado por essa mensagem, dê uma mensagem de que eu estou aqui, eu preciso orar de forma correta. Marque alguém, envia para alguém, dá o like e abençoa a mensagem na qual Deus preparou em meu coração para o teu coração, em nome de Jesus.